Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial Slidebox. Só que desta vez não é um tutorial comum. Desta vez eu não vou apresentar para vocês uma apresentação. Tá, ficou redundante, né? Apresentar a apresentação. Mas sim, um jogo interativo, um quiz que já nos pediram muitas vezes. E como vocês podem ver aqui na tela, foi inspirado no show do Milhão do Silvio Santos. E eu acredito que ficou bastante divertido. São 50 slides conectados, estruturados para você usar de diversas formas. Então, antes de começarmos, vou explicar para você aqui o que eu vou comentar durante este tutorial. Primeiramente, a apresentação do conteúdo, que é o que basicamente eu já fiz. Então, este item aqui já foi. O segundo, nós vamos ver como funciona a estrutura, visão geral das sessões, simulação do jogo, como eles estão conectados nos hiperlinks, as animações e sons. Tem sons interativos também neste joguinho. O terceiro, recomendações, o que você não deve fazer. Não pule isso. É muito importante saber o que não deve ser feito para não estragar o jogo, ok? Penúltimo, como editar as perguntas. E, no final, algumas dicas de como usar esse jogo. Então vamos lá ver, primeiramente, como funciona a estrutura na visão geral das sessões. Vou colocar aqui no modo de sessões, para vocês entenderem que são aqui 50 slides, porque esse segundo slide, como você já deve saber, sempre é o nosso slide de instrução de como usar o tema, correto? Então a primeira sessão é a introdução, que é a capa do jogo. Depois tem a sessão de perguntas. Você pode ver aqui que tem 16 perguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são 16 perguntas exatamente como no show do milhão. Em seguida, tem alguns slides aqui, chama-se a seção errou. Se a pessoa que estiver brincando, jogando, errar uma pergunta, esses slides serão acionados, ok? Depois tem uma seção de parou. Se o jogador decidir parar o jogo, como no show de milhão, esta seção são os slides que irão aparecer se ele optar por parar o jogo. E o último, que é para o grande vencedor, que é o slide do milhão. Quem ganhar o milhão. Tá? Então, estas são as sessões. São praticamente 1, 2, 3, 4, 5 sessões que estão contidas neste jogo. Então, agora eu vou fazer uma simulação de um jogo aqui. Vamos começar o jogo. E antes de começar o jogo, o que é muito importante é você vir aqui, ó, no painel de apresentações, no menu apresentações aqui em cima, e vir aqui em configurar apresentações de slides. Clique aqui. E você vai selecionar, a apresentação já vai estar gravada nessa condição. Se não estiver, você faça isso. Você seleciona, normalmente ela está aqui, ó, apresentar, exibida por um orador, tela inteira. Você vai selecionar isso aqui, ó. Apresentada em um quiosque. Por quê? Imagine que você estivesse numa feira e tivesse lá uma tela de computador que a pessoa pudesse somente ir clicando, ou se tivesse uma tela com touch, que a pessoa pode tocar na tela, também funcionaria. A pessoa clica só na tela e o jogo só funciona clicando com o mouse. Se você utilizar setinhas, não irá funcionar se você colocar esta opção. E é isso que a gente quer. A gente não quer que as pessoas usem o mouse ou o Enter, porque aí acaba burlando o sistema. Ok? Então, feito isso, vamos iniciar o jogo. Veja só, eu não falei antes porque para evitar sobreposição de sons. Então ele começa exatamente com a música e com a voz do Silvio Santos. Então, é bem divertido isso. Ficou bastante divertido. Então aqui tem uma regrinha que você sugerida,
que você pode utilizar, mas você pode também alterar. Salientando que, neste jogo, por razões técnicas do PowerPoint, não existe possibilidade de pular perguntas ou selecionar cartas e excluir duas erradas. Isso não é possível, porque a dinâmica seria bastante complexa para fazer no PowerPoint. Então é um jogo de 16 perguntas contínuo, a pessoa tem que fazer isso, responder continuamente. Então, feito a leitura das instruções, a gente vai clicar aqui em continuar o jogo. Qual é a resposta certa? Veja que tem esses sons que você está escutando, está dentro da apresentação. Depois eu vou te mostrar como que isso aqui funciona. Tá? Nesse primeiro slide, veja só, eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui, porque você vai escrever qual é a pergunta que você quer que a sua turma responda. E aqui existem 4 perguntas, como no Show do Milhão. Uma certa e 3 erradas. Você tem que escrever, a instrução está aqui, ó, escreva a resposta certa no primeiro quadro e as 3 erradas nos outros demais quadros. Ok? É isso que você precisa fazer. Depois nós vamos ver como editar isso. Então, certa resposta. Quando o jogador acerta a resposta, vai aparecer esse botão, próxima pergunta. Qual é a resposta certa? Então, e esse ciclo continua. Veja, enquanto ele não responde, aparece um botão de parar, que a pessoa pode parar. Se parar, por exemplo, o que vai acontecer se eu clicar aqui em parar? Não consegue, né? E aí vem a voz do Silvio Santos fazendo uma gozação e aparece aqui o quanto que a pessoa recebe. Você pode escrever uma frase motivacional ou fazendo uma gozação com a pessoa, como você preferir, como você deseja utilizar esse jogo. E aqui o quanto que a pessoa acertou. Uma de 16 respostas, 6% de aproveitamento. E aqui uma graduação de como utilizou. Veja que quando chega nessa condição é porque acabou o jogo. E a única forma é você reiniciar. Então apertei o ESC e vou começar o jogo novamente. Eu vou começar daqui, por exemplo, para ganhar um certo tempo. Tá? Posso perguntar? Sim, agora vamos começar o jogo. Primeira pergunta. Novamente a primeira pergunta. Qual é a resposta certa? Vou colocar de novo na certa resposta. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a resposta E certa? agora não vou parar. Eu vou clicar numa resposta errada para você entender o que aconteceu. Que pena. Você errou. Então, esses sons do Silvio Santos nós conseguimos obter de banco de dados da internet, MP3. Então, nós inserimos aqui. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, aqui acabou o jogo e a pessoa errou. Ela não parou. Uma outra possibilidade seria, vamos supor aqui que... Vamos começar daqui, ó. Só para ganhar um tempo também. Qual é a resposta certa? Como eu comecei no meio da apresentação, não apareceu aquela musiquinha de mudança de resposta, de pergunta. Então, aqui vou responder certa. Certa resposta. A de 300 mil. Aí estou avançando agora para a de 400 mil. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Aí tem a última pergunta. Qual é a resposta certa? Que você pode ganhar 1 milhão. Você pode parar. E se você responder errado, você perde tudo. Então, se eu responder errado... Que pena. Você errou. Vai perder tudo. Apesar de ter acertado 15 respostas. Então, assim, é uma estratégia de como você vai utilizar isso aí com a sua turma. Quais as regras você vai utilizar para dar bônus na empresa, professor, como que vai usar isso em nota de aluno. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Né? Uma outra maneira é vir aqui na última pergunta, que é a pergunta do milhão. Qual é a resposta certa? E se você parar, vai aparecer aquela mesma coisa, você não consegue. Não consegue, né? Mas ganhou 500 mil. E o que todo mundo quer, na verdade, é ganhar 1 milhão. E a última pergunta.
Qual é a resposta certa? Acertando a pergunta. Certa resposta. Parabéns, você acaba de ganhar R$1 milhão. E aí acaba o jogo. Tá? Então, basicamente, esta é a estrutura básica do jogo. É a simulação. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós já vimos simulação, já vimos a visão geral das sessões, nós já vimos a simulação do jogo, e agora vamos ver os hiperlinks. Olha só que interessante como que funciona isso. Talvez você já saiba, talvez você não saiba como que funciona. Cada um destes botões clicáveis existe um hiperlink. Se você vir aqui, ó, e vir em inserir e for ver o link, ele está linkado ao próximo slide nesse caso, ok? No outro também vai estar linkado ao próximo slide. Então, cada uma dessas perguntas, se eu clicar aqui com o botão direito, ó, ela vai estar, a gente ver qual é o hiperlink. Aqui na verdade a resposta certa, nesse caso não tem hiperlink, porque se ela está certa ele continua e aparece o botão próxima pergunta. Só que a errada encerra o jogo. Então aqui neste caso, se a gente vier aqui, ó, ela está vinculada ao slide 20. Então este botão está com o slide 20. Este também vai estar com o slide 20, porque é relativo à mesma pergunta. Está aqui, ó, slide 20. Então o slide 20 é este aqui, 0. Tá? Se a gente for verificar uma outra qualquer aqui, vamos pegar aqui a do milhão. Se responder a certa neste caso, ele não vai avançar, ele vai para o slide 51. O slide 51, se a gente for ver aqui do lado de esquerdo, é exatamente a resposta, o prêmio do milhão. Se ele parar, ele vai estar ligado ao slide 50. Se ele errar, ele vai estar ligado ao slide 35. Que neste caso, 35, aqui, ó, 35 é o perdeu tudo. Certo? Então, estes hiperlinks, eles seguem uma ordem importante. E eles podem ser danificados se você editar de qualquer jeito. Por isso que no capítulo 3 nós vamos ver o que você não deve fazer. Tá? Mas segura aí um pouco. Agora, já vimos sobre os hiperlinks. Vamos falar um pouco sobre as animações. Então aqui é mais para efeito de curiosidade, né? Você não precisaria saber disso, a não ser que você queira alterar as animações. Mas veja, então eu venho aqui no primeiro slide e vou colocar aqui animações e vou clicar no painel de animações. Nota que eu estou fazendo esse tutorial usando um Mac, tá? Então esse PowerPoint é para Mac, só para você entender. Então aqui estão todas as animações. E aqui neste caso, existem animações de gatilho. O que são animações de gatilho? São as animações que quando você clica, ela só acontece, por exemplo, não faz nada enquanto você não clica. Se você clicar neste botão, na resposta certa, ela muda de cor e aparece o botão próxima pergunta. Então por quê? Porque aqui, ó, eu vou mostrar para você. Então aqui, ó, gatilho 1, resposta certa. Se a resposta for certa, ele vai mudar de cor. Então aqui vai estar alguns efeitos da apresentação que muda de cor, tá? E a fonte também, ela fica preta. E dispara a voz do Silvio Santos, certa resposta. E depois manda o botão, anima o botão para aparecer próxima pergunta. Então cada um desses botões, resposta certa, resposta errada ou parar o próximo, existe um gatilho, tá? Totalmente estruturado para que o jogo funcione. Se você mexer aqui, provavelmente não, certamente vai mudar a ordem de como o jogo vai funcionar. Então assim, você baixou essa apresentação, esse jogo, primeira coisa, salva uma cópia de segurança no seu computador. Okay? Então é assim que funciona as animações. Muito bem.
Vimos animações. Sons. O som foi colocado com a voz do Silvio Santos, que são esses sinaizinhos aqui, ó, que são os alto-falantes. Cada um deles, se você vier aqui no painel de controle, está tudo identificado. Vamos ver aqui, painel de seleção, na verdade, vai aparecer. Pronto. Então, tá lá. Se eu selecionar esse aqui, ele me mostra qual é a resposta certa. É o som. Se eu clicar aqui, ó, mesmo sem ser modo de apresentação, ele vai... Qual é a resposta certa? Este outro som aqui é certa resposta. Certa resposta. E esse último aqui é o som da próxima pergunta, que é aquele efeito sonoro que passava no Show do Milhão também. E este cara funciona entre um slide e outro. Se você clicar aqui em reprodução, clicando em reprodução, você vai ver aqui o menu relacionado ao vídeo ou ao som. MP3 e MP4 você controla aqui no PowerPoint. Então veja que aqui, ó, está um botãozinho acionado a reproduzir entre slides. Está aqui, ó, reproduzir entre slides. É isso que faz este efeito funcionar. Vamos ver aqui como que é. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Quando eu clicar aqui agora, ele começa o som e vai para o outro slide. Dá uma olhada. Isso só é possível acontecer porque existe este recurso de reprodução, reproduzir entre slides, tá? Agora, uma nota muito importante. Estes sons, eles só serão reproduzidos no seu computador se o seu computador tiver placa de vídeo não, placa de som instalada, né? O computador tem que ter placa de som e aplicativos de som instalado. Quais podem ser os aplicativos? Windows Media Player, são tudo gratuito. Normalmente vem com Windows, com Microsoft Office, o Windows Media Player ou aqui nesse caso é o QuickTime Player no Mac. Um desses dois precisa estar instalado e ter placa de som no seu computador. Caso contrário, esses sons não irão funcionar. E para finalizar, bom, aqui já foram os sons. Se você não quer que a voz do Silvio Santos fique funcionando, existem duas maneiras. Diminua o som do teu computador, deixa no mudo, ou você apaga esses sinaizinhos de todas os slides. Eu recomendo que você simplesmente deixe o seu computador no mudo, caso você não queira essa brincadeira aqui. Eu particularmente acho um barato, super divertido, tá bom? Muito bem, vamos ver agora o item 3. Extremamente importante, não faça isso. O quê? Por isso eu coloquei de vermelho. Não altere estes slides de lugar. Não altere isso. Não apague nenhum slide. Não altere nenhum de lugar. Se você alterar qualquer slide de lugar, você vai corromper ou quebrar os hiperlinks. Então isso aqui é uma coisa que você tem limitação. É um jogo que você tem limitação de edição. E eu vou te mostrar já o que você vai poder editar. Mas a estrutura você não pode mexer, que é essa sequência de slides. Então isso aqui você não mexa para não prejudicar o seu jogo. Combinado? Muito bem. Agora vamos a uma parte extremamente importante, que é como editar as perguntas, certo? Primeiro, aqui é super simples. Você escreve a sua pergunta, escreve a resposta certa no lugar que deve ser. É só você clicar aqui dentro do balão e digitar o que você quiser. Simplesmente isso. A mesma coisa dentro do balão da resposta. Você vai digitar o que você quiser. Então, certo, seguindo a sequência aqui. E assim você vai fazer uma por uma. Dica importante. Siga o mesmo conceito do Show do Milhão. Começa com... Principalmente que não tem como pular, não tem como eliminar respostas. Não existe essa possibilidade nesse jogo. Né? Não é fiel ao Show do Milhão. Aqui você começa exatamente com a pergunta mais simples, mais fácil, vamos dizer assim, e vai aumentando o grau de dificuldade. E aí cabe a você, instrutor, professor,
a usar a sua criatividade. Então, para editar as perguntas, simplesmente você altera a sequência. Tá? Altera a sequência não, altera aqui. Ó. Segunda pergunta, resposta errada, a certa é a número 4. Então a resposta certa tem que estar no número 4. O terceiro slide, a resposta certa está na número 2. Siga isso. Você pode estar me perguntando, mas é você sempre essa mesma sequência? O pessoal vai perceber essa sequência lógica corretamente, mas você pode alterar. Como você vai alterar isso? Essa é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai fazer o quê? Por exemplo, primeiro, aqui a resposta certa está na número 1. Eu vou pegar essa número 1 aqui e vou pôr aqui para baixo, por enquanto. Vou pegar aqui a número 3, seleciono com o mouse, clico no mouse, aperto o Shift para não desalinhar e vou até lá em cima. E coloco ela alinhadinha aqui. Errada. E aqui a certa, clico com o mouse, aperto o Shift no teclado e deixo aqui no centro. Tá? Deixa ela alinhada aqui bonitinho, como está agora. Não é só isso. Agora você precisa ir no seu painel de seleção e renomear. Olha aqui, ó, ela ficou para cima. Então, quando está para cima aqui, ó, teria que aparecer o número 1. É só clicar aqui com os dois botões do mouse, botão direito do mouse e enviar para trás. Aqui, ó. Enviar para trás, tá? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Acabou. Para ficar mais em ordem, eu vou selecionar todas elas, enviar tudo para trás. Para ficar todas juntas. Agora, vamos lá. Eu vou selecionar aqui a primeira e vou ver o nome aqui que eu liguei no meu painel de seleção. Isso aqui se chama painel de seleção, tá? E você consegue acionar ele na página inicial, aqui nesse menu organizar, painel de seleção. No meu caso, eu já deixo ele aqui em cima porque eu uso muito. Tá? Então veja, ó, a resposta número 1 aqui está marcado como resposta 3. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, clica duplo e vai colocar 1. A 2 está como 2. A 3 está como 1. Então, mesma coisa, vamos mudar e vamos nomear. Isto é muito importante. Por quê? Para a gente ajustar as animações. Toda vez que você fizer isso, você renomeou, aí você vem aqui em animações, painel de animação. E aí nós vamos ver o que? Para facilitar, inclusive aqui, ó, você pode, se você estiver usando o Mac, porque o Mac não dá o nome das coisas, mas você pode pôr a resposta errada. Você pode colocar aqui, ó, um nomezinho aqui para facilitar. 1, 2, 3. No Windows isso não precisa, é só renomear como eu fiz anteriormente, porque no Windows já aparecem os nomes aqui. Então neste caso, agora eu vou colocar e abrir o painel de seleção de novo. Agora, olha lá que interessante, ó. Eu renomeei, coloquei 1, 2, 3, 4 aqui na frente, e olha o que aconteceu aqui, ó. Aí fica mais fácil de entender, olha lá. Eu tenho que estar na mesma ordem. Então aqui, resposta errada primeiro, 2, 3 e 4, perfeito. Agora é só você vir aqui e acertar o tempo. Tá? Então a primeira, essa número 1, aqui ó, onde está 0,4, você vai pôr 0,2. A segunda, você vai colocar 0,4, de 2 em 2. A terceira, você vai colocar 0,6. E a última, 0,8. Certo? Por quê? Vou voltar aqui para você entender. Ó. Tem que entrar primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. Ok? Então, ó, entrou a pergunta e as respostas na sequência. Por isso que nós alteramos aqui esta sequência. Se eu quiser mudar aqui esta outra, vamos supor aqui que eu vou trocar 2 pela 3. Então eu vou baixar aqui essa 2 para baixo e vou colocar a 3 aqui para cima.
alinhadinho, ok? Aí aqui, no Mac, como eu expliquei, é melhor fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Três, 4. No painel de seleção, isso aqui é importante já para o Windows. Ó. A resposta 1 está certa, se eu clicar na 2, está como 3, não quero. Eu vou mudar isso aqui para 2. Porque no Windows, esses nomes aqui aparecem lá no painel de animação, entenderam? E isso tem uma variaçãozinha. Então aqui é a resposta 3. Vamos lá nas animações. Então, ó, aqui no Mac, o nome que eu coloquei lá não tem aqui resposta 1, resposta 2 e 3. Esse número 1, 3, 2 e 4 está aqui por causa desse texto. Ó, que então também funciona. Tá? Então, se você está com o Mac, só mude, só faça esses nomes aqui. Ó, 1, 2, 3 e 4 dentro do balão. Se você está usando o Windows, renomeie aqui no painel de seleção o elemento, porque o nome do elemento aparece no Windows aqui no painel de animações. Combinado? Agora, veja lá, tá fora de ordem, 1, 3, 2, 4. Você vai pegar aqui o número 2 e vai levantar aqui para cima com o mouse. Aperta o mouse e sobe. E aí você vai colocar o número 1, você vai colocar o que? Vai vir aqui no tempo, ó, de atraso. Tempo de atraso. Você vai colocar 0,2. A segunda, 0,4. Terceira 0,6 e a quarta 0,8. Desta forma, percebe que elas entram primeiro uma, depois outra na sequência. Se eu não fizesse isso, vou voltar como que estava antes. Olha lá. Então se eu colocar agora, olha como vai, viu só? Ela está com o tempo totalmente errado. Então, é um capricho, mas a gente trabalha assim no Slidebox. Você só precisa alterar estes caras aqui, tá? Das perguntas. Então, desta forma, é a forma de você editar as perguntas. Por exemplo, você vai fazer um grupo, uma sequência igual prova, né? Prova de faculdade. Às vezes a primeira pergunta certa é a A. Para um outro grupo, a primeira pergunta certa é a C. Para não ficar uma prova viciada, né? Então, este é o tutorial que eu estou falando aqui agora. É simplesmente para você evitar esse vício de perguntas. Aí, os slides de erro. Você edita como quiser. Aqui já estão os números totalmente prontos, né? Está como 0, então as animações estão prontas. Aqui, necessariamente, você precisa editar somente a frase. O mesmo vale para todos esses outros slides. Você vai precisar editar a frase. Ou mudar este ícone, que é um ícone SVG. É só você alterar o gráfico se quiser aqui. Ou mudar a cor de tudo. Né? Este slide não possui paleta, porque nós queríamos seguir exatamente as cores do Show do Milhão. Se você quiser alterar as cores desse slide, você vai ter que alterar por grupos, né? Um por um, para poder criar o seu padrão. Ok? Então, esta foi a parte de como editar as perguntas. E o extra na verdade é como você vai usar isso aqui. Aí é infinito, né? Se você é professor numa sala de aula, você pode dividir sua sala em grupos e colocar isso aqui na tela e você vai acionando o grupo, e aí o grupo 1 primeiro responde e o grupo 2 depois responde e você conduz. Ou numa indústria você pode fazer gincana para ganhar bônus, para ganhar prêmios em algum aniversário da empresa, ou numa feira. Você quer educar os seus clientes sobre o seu produto, você pode escrever perguntas aqui sobre o seu produto para que o cliente aprenda sobre o seu produto e você dê um brinde para ele numa feira. Né? Voltando para o professor, você pode criar todos os meses ou bimestres essa gincana aqui sobre matemática, sobre português. Você muda as perguntas como você quiser. E o seu grupo de alunos ganha pontos para poder trocar por nota, vamos dizer assim, no final do ano. Sei lá, o céu é o limite, né?
É bastante divertido, eu acho, principalmente assim, o pessoal aqui do Slidebox já está brincando com isso aqui. É bastante divertido e une muito as pessoas. Não é uma apresentação e eu espero que você goste e curta bastante. Ok? É isso que eu tenho para esse tutorial. Valeu!